Bom dia, professor Isaac, bom dia, professora Nayara, bom dia a todos. Queremos agradecer imensamente pelo trabalho do professor Isaac como coordenador do curso de pedagogia, pelo trabalho prestado à instituição, a professora Nayara. Queremos agradecer a todos os acadêmicos e acadêmicas dos mais variados cursos da Faculdade Noroeste. Queremos também agradecer a todos os internautas que irão acompanhar esta palestra com a professora Nayara, cuja temática é Educação Física e suas interfaces, tá, pelo canal do YouTube. Esperamos que seja uma manhã bastante producente, tá? Que nós possamos trazer mais conhecimento para a nossa formação profissional e acadêmica e humana também, tá? Degustem, usufruem desse momento. Estamos realizando nesse semestre um ciclo de palestra todos os sábados pela manhã, tá? E convidamos a todos os acadêmicos a participar dessas palestras e também toda a comunidade em geral, que é aberta para toda a comunidade também essas palestras. Professor Isaac é o nosso mediador da palestra. Eu agora transfiro a minha fala para o professor Isaac, para que, de forma formalmente, nós daremos início aos nossos trabalhos nessa manhã de sábado. Bom dia a todos e boa palestra a todos. Obrigada, professor. O microfone está desligado, Isaac. Bom dia a todos e a todas que estão presentes. Agradeço muito a participação de todos vocês. Esperamos que essa manhã seja uma manhã bem produtiva, de conhecimentos, de aprendizado, de troca de informações. Lembrando que teremos uma apresentação da nossa professora, mestre Nayara, e também nós teremos, sim, quero que vocês só firmem um momento, a professora vai explicar também, mas nós teremos a apresentação, mas vocês estão abertos para pergunta, mesmo nos movimentos da fala. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem levantar a mão, ou ligar a câmera, o fone, fazer a pergunta necessária, e a professora Nayara vai respondendo e vai continuando a sua apresentação juntamente com as respostas, as dúvidas e indagações que vocês têm. Eu estarei no suporte, olhando o chat de vocês, as perguntas, as informações, e vou passando para a professora, tá bom? Então, sim, boa aula a todos, boa apresentação, e que Deus abençoe todos nós. Amém, Professora, obrigada. a fala é sua. Muito obrigado pela participação, tá? Obrigada pelo convite, Isaac. Né? Está sendo um bom colega que a pandemia nos trouxe, aproximou, né? Que a gente ainda não se conhece pessoalmente. Né? A gente vem trocando algumas figurinhas já há algum tempo. Né? Então, muito obrigada mesmo por lembrar de mim para a palestra. E a proposta que eu levei, né? Eu acho que eu acabei levando mais para o Isaac a proposta da palestra. Uma coisa eu digo para vocês, fiquem com a mente aberta sobre as nossas intervenções de educação física. A gente não vai sair com respostas, tá? Não tem como a gente sair com respostas, mas eu espero que todos saiam daqui instigados com a proposta que a educação física vem trabalhando, tá? Então, a gente não vai dar respostas exatas, tá bom? Mas a gente vai propor questões que a gente tem que estar pensando. Uma das questões que eu coloquei na minha apresentação, eu já vou pegar um pouco o gancho do que a gente veio falando aí antes, né? Eu queria saber de vocês o que é educação física, o que vocês pensam, né? O que vocês idealizam do profissional, da formação de educação física. Quem puder ir já falando alguma coisa, pode falar. Para mim, eu creio que seja trabalhar a saúde do corpo, né? Coordenação motora e assim em diante. A minha apresentação tá aí? Assim. Tá. Obrigada. Desculpa, eu só não vi o seu nome que estava falando. Irismar. Irismar.
Ismar, a gente é um... o que você fala é muito idealizado por muita gente, tá? Tá muito enraizado na gente, né? Depois a gente vai falar um pouquinho de saúde, né? Que é uma proposta que eu estudo, que eu gosto, né? Então, questionar algumas coisas para vocês. Pode falar, Eunice. Bom dia, né, a todos. Educação física, para mim, eu acho assim muito importante, porque ela assim não só faz parte na área educacional, mas sim na área da saúde. E ela engloba não só a fase da criança, mas sim do adulto, ela é muito importante. Então, eu presencio isso na minha família, porque assim, a gente tem várias pessoas na família que têm algumas patologias que precisa ser trabalhada, educação física, como a fisioterapia, tudo, que envolve essa parte da educação física, né? Então, assim, ela é muito importante e ela é uma coisa que ela faz parte da nossa vida. É vida. A gente não, o ser humano em si, ele não consegue viver sem essa parte da educação física, porque você precisa estar fazendo um alongamento, alguma coisa. Então, pequenas coisas, tem coisas que são tão simples, né? Que você olha assim e fala, isso é besteira, mas é algo que faz muita diferença no nosso corpo, para o nosso bem-estar, né? É isso, a minha contribuição. Obrigada, Eunice. Poliana, você levantou a mão? Sim, eu gostaria de contribuir falando que educação, no caso, eu creio que seja o conhecimento, né? E físico seria o nosso corpo, e as interfaces é o que a gente realmente veio buscar, né? Quais são os lados que a educação física pode oferecer, de que forma que a gente pode mediar o nosso corpo, não só o corpo, acredito que a mente, o bem-estar físico, emocional, mental, e todas as faces, né, que a educação física pode oferecer. Mais alguém? Bom, ela falou sobre a cultura corporal, já é uma ideia diferenciada, né, Isaac? A gente vai falar um pouquinho, né? A Patrícia falou um pouco sobre qualidade de vida, Isso. cultura corporal. A Joselene levantou a mão, a Fabiana levantou a mão, pode falar. Tem ninguém falando a mão, não? Mais alguém? Professor, a educação física, sou a Fabiola, é o estudo da humanidade, do corpo humano. Ela é uma interação inteira do ser humano, com movimentos iniciais, como atividades físicas, como andar, sentar, e como os exercícios físicos, foi outra parte que foi trabalhando através do desenvolvimento do homem, né? É um estudo ele é muito antigo, né, que ela redou desde o começo da humanidade e até hoje, que está aperfeiçoando, que a gente aprende tanto a questão que é a atividade física, exercício físico, a gente aprende o limite do ser humano nesse momento. A educação física, ela vem de uma forma geral, a formação do ser humano. Ótimo, muito obrigada, Fabiola. Bem interessante a fala de vocês. Vocês estão vendo a minha apresentação? Porque quando eu volto para ver vocês, eu não vejo a minha apresentação. Pode deixar a apresentação assim, que aí eu vou mediando qualquer pessoa que levantar a mão. Então eu vou falando. Tá dando para ver tranquilo. Aí, se tiver alguma intervenção, eu falo para você que alguém levantou a mão, alguma coisa assim. Aqui tá falando sobre as minhas vivências aí, tá? Como eu falei antes. O que é interessante, tá, pessoal? A fala de vocês é o que a gente realmente pensa, tá? Da educação física. E tem um texto de uma autora, da Celi Tafarel, que é uma das idealizadoras da educação física, né? Que ela coloca no título, né, do texto dela. Afinal, o que é educação física?
Eu gosto desse texto porque quando eu estava fazendo a minha graduação, eu queria saber, queria entender o que era educação física, né? O meu TCC foi voltado para isso, para saber o que era educação física, o que era saúde, entre os acadêmicos de educação física. E aí eu vi esse artigo e, pô, vai ser a resposta de tudo, né? Vai ser a resposta de tudo para mim. E esse texto, ele só vem trazendo questionamentos, né? Vem trazendo algumas ponderações da formação de educação física. Então, assim, quem tiver a oportunidade para ler ele, leia, tá? Que ele é muito bom. Independente de qual a formação de vocês, tá? Porque eu vi que muitas das pessoas que falaram já têm uma visão um pouco diferenciada, tá? Da educação física. Né? Como eu falei aí, né, no bastidor aí com o professor Isaac, a gente vai ter que trazer alguma coisa, né, alguma palestrante, né, que fala sobre educação física e corpo, né. Eu tenho um artigo que fala sobre corpo e saúde, tá, com idosos, depois eu posso compartilhar com vocês, que foi também feito na saúde pública, né, então é bem interessante a gente entender que essa questão de corpo e saúde está muito atrelada juntamente com a educação física, tá, pessoal? Só que muitas vezes a gente compreende corpo e saúde de uma forma muito fragmentada ou muito pequena, tá? E aí são questões que a gente vem, né, falando muito, que está muito enraizada na educação física, na história mesmo, tá? Então, isso faz parte da história da educação física. A gente está tentando quebrar esses paradigmas de uns 10 anos para cá, tá? Principalmente quando começou os cursos de bacharéis, né, da educação física pelo país. Então, vem se questionando muito o que é educação física, qual o espaço da educação física, como que tem que ser a formação desses profissionais, o que questionar, né? Porque a gente vai ver que a experiência que nós temos muito com a educação física inicialmente, se alguém tiver uma outra experiência, tá? Pode me falar. Mas, normalmente, o nosso primeiro contato com a educação física é escolar, né? E aí a gente e aí na educação física escolar é muito atrelada a quê? Ao esporte. A gente vai estar só fazendo um script aqui do que a gente vai estar falando. Com isso, a gente tem que entender que a educação física, na sua raiz, ela trata muito a hegemonia, tá? E o que seria a hegemonia? Né? Ela vem tratar que é a questão da divisão social, tá? A questão do que é o burguês e o operário. Mas, professora, como que a educação física tem a ver com isso? É para todo mundo, atividade física é para todo mundo. Será? Será que a educação física ela é para todo mundo? Aqui na hegemonia, pessoal, ela veio tratar, tá, com os operários, mas é a questão da educação do corpo. Como assim? Para aguentar várias horas de jornada de trabalho. Então, a educação física veio para isso, preparar os corpos desses operários para aguentar mais o tempo de serviço, independente se era homem ou mulher, tá? E aí, então, já tem aí uma intervenção da educação física diferenciada do que a gente já vê hoje, tá bom? Para educar mesmo o cidadão para trabalhar. E aí, nós também temos a linha de higienista, que o próprio nome já fala, né? A gente veio falando essa questão da higiene do corpo, né? Não só da higiene desse corpo, mas da educação do corpo, como que as mulheres têm que se portar, como que tem que se colocar a posição do corpo, né? Uma ideologia muito do corpo anatomofisiológico, né? Então, ele já vem uma questão muito biológica aqui nesse tratado aqui, porque ele trata como uma cura. Não, faz atividade física que você vai ser curado de determinada doença. Será?
né? Tem um outro autor que eu gosto muito, que ele trata, fala assim, a atividade física está sendo muito utilizada como medicamento, né? E para um lado eu concordo, para o outro lado eu não concordo, por causa da minha formação, enfim, mas é interessante hoje como que a gente está tratando as intervenções da educação física. Aqui nesse momento, né, também no ramo da higienista, né, ele já vem tratando a saúde física e a saúde mental, né? Que hoje, isso é muito interessante, tá? É um dos espaços que mais se tem crescido na nossa área da educação física, tá? Que é essa intervenção aí na saúde mental. Aqui em Goiânia é muito forte. E aí vem essa questão também da educação moral. E muitas intervenções aqui, pessoal, nessa época, era muito voltada para as ginásticas, tá? Das ginásticas, principalmente as europeias. Então, tudo era muito voltado aqui para... As intervenções eram voltadas muito pela ginástica, pela delicadeza, pela sutileza que o movimento trazia para a gente. E aí tem a eugenia. Pô, mas o que é isso, professora Eugenia? O que vai estar trazendo isso? A questão do controle social. Não vamos fazer com que principalmente os pobres se proliferam, né? Vamos tentar colocar ocupar máximos horários do meu operário, do pobre cidadão, com atividades para não continuar aumentando o número de crianças, enfim, de outras questões, né? Então, a eugenia vem muito nisso. E a educação física, ela, de uma maneira direta ou indireta, ela trabalhou nesse controle social, tá? E isso está muito na raiz, tá? da educação física. Quem puder também ler o livro da Carmen Soares, que é a Educação Física, Raiz Europeia e Brasil, ela trata muito... Só uma observação, esse livro eu passei para um aluno essa semana, anteontem, quarta-feira, Fabiola, esse livro que eu passei para você, que é a Educação Física Europeia, da Carmen Soares. Porque eles estão com a disciplina de ginástica, então eu passei para que eles pudessem ter um processo histórico do processo de higienização, de militarização, de performance, do corpo produtivo. Então é um livro de referência da educação física nessa perspectiva. Bom. Exatamente. Os meus alunos, né, que eu já tive aí, como a Meire, o Gustavo e a Josi, né, eu falo, gente, vocês têm que ler esses caras, né? Tem a Carmen Soares, tem um coletivo de autores, qualquer concurso que vocês forem fazer, qualquer processo seletivo, processo seletivo para professor, processo seletivo para pós-graduação, se você citar eles, né, a pessoa fala, pô, eles já sabem, eles já têm um caminho certo, eles conhecem a história da educação física, né? Porque são autores que trazem isso para a gente, né? São as primeiras cabeças, de fato, que traz questionamentos, né? Algumas ponderações relevantes para nosso raciocínio de intervenção, de formação, tá? Então, porque muitas vezes, o que acontece? O que a gente pensa? Será que a educação física é só jogar bola? Né? Eu coloquei isso aqui porque, normalmente, a ideia da educação física é isso. Hoje eu me deparei, fiquei surpresa, que muitos já têm uma outra perspectiva da educação física. Né? Então, muitas vezes acham que só jogar bola, é só esporte. Será? Também é. Né? Mas não é só jogar bola. Aqui está falando, né, que a gente passou pelo militarismo, como o professor Isaac falou, pela ginástica, tá? E aí o que mais tem se prolongado, tá? Ainda nas intervenções da educação física, é a esportização, tá? Da educação física nas escolas. É uma coisa que ainda se tem pregado muito, tá? Como uma vez um colega falou, o quarteto fantástico dos esportes, né? Que é o handebol, o basquetebol, o futebol e o voleibol, né? São
são intervenções que ainda estão ali enraizadas na escola, né? O militarismo ainda tem alguns requisitos, né, do militarismo ainda na nossa intervenção, principalmente quando a gente trata de TAF, né, de prova aí de concursos, que se cobra muito isso, né? E a ginástica, hoje a gente pode ver agora eu só esqueci o nome disso aí, desse instrumento, que a gente ainda encontra facilmente em academias. Eu esqueci foi o nome desse instrumento que tem aí, que o pessoal está escalando. Mas facilmente a gente encontra na academia de musculação, né? Então, faz ainda parte do nosso cotidiano. Ok. Nayara, tem 3 pessoas que levantou a mão. O José levantou a mão, a Josilene levantou a mão e a Ana Flávia levantou a mão. Então, aí, a hora que no momento que você achar que eles podem falar, se você terminar a sua fala. Pode falar, porque aí eu já vou introduzir outro questionamento. Ok. Eu ergui a mão por engano, gente. Não, Desculpa. Okay. Então, o José e a Ana Flávia podem ligar a câmera, como você achar melhor, ou falar só. Pode falar, que a Josilene vai falar? Pode falar, Josilene. Não, eu estou só acompanhando mesmo, por enquanto não estou com dúvida, não. Tá. Não, é que ela está falando da importância da educação física. É tão importante que hoje, você vai no hospital fazer uma consulta, o médico pergunta, faz alguma atividade? Aí você fala, não faça. Então, vai fazer uma atividade física, vai procurar alguma coisa para fazer. Então, é uma terapia, é um tipo de, por exemplo, medicamento para a alma, para o corpo, a educação física. É importante. Eu estou há 2 meses em fazer, minhas dores voltou tudo de novo, porque eu saí da academia. Eu falei assim, eu tenho que voltar porque eu não aguento mais de dor nas pernas, porque eu fico de pé o dia inteiro. Então, a academia me ajudava a fortalecer. Não sei se era a mente e o corpo também, que a gente fica focado naqueles exercícios e pensando em terminar como que vai fazer. Agora eu estou aqui, aí eu fico cansada, o corpo está doendo, porque eu estou 2 meses fora, antes eu não estava com isso. Não estava inchada, agora eu estou retendo líquido. Então, eu acho que a educação física é um medicamento, acaba sendo. É isso. Pode falar, o José? Obrigada, Ana Flávia. Então, professora, é mais ou menos baseado no conceito que alguns dos colegas falaram aí, além de tudo aquilo que eles falaram, assim, a gente entende que a educação física, além de tudo isso que o pessoal comentaram, ela também, ela participa também do processo de formação do homem, do homem, assim, em geral, do ser humano, né? Porque através do esporte, através da educação física, é que muitas das vezes se forma um cidadão, né? Então, de qualquer forma, ela contribui não só para essa questão assim, de física, mas também na questão da saúde, né? Porque a gente estuda a área da farmácia e assim, qual a relação, que pode até servir de pergunta aí para vocês depois responderem, qual que é a relação entre a educação física e a saúde da população? Porque, querendo ou não, como a Ana Flávia falou, tem algum tipo de doença que é tratada apenas com exercício físico. Então, eu acho que tudo tem a ver uma coisa com a outra, né? Aí era essa colocação que eu queria fazer, que eu queria falar. Obrigada, José. Respondendo um pouco do seu questionamento, tá, José? A gente precisa entender os efeitos farmacológicos do medicamento, porque isso vai influenciar de forma direta na atividade física, né, no desempenho daquele aluno, daquela pessoa, né? Então, a gente precisa, sim, compreender o que se tem passado aí nesses medicamentos, porque isso vai influenciar, tá bom? Eu entendi o seu aspecto social, que você fala que esporte realmente salva a vida. A gente tem muitos exemplos disso, né? Isso aí a gente vê recorrente aí nas mídias, né? E a gente vê, o meu questionamento, tá? Que eu trouxe inicialmente aí, que muitas vezes parece que só existe isso para a educação física, né?
E a gente precisa ampliar esse olhar. Tem tantas outras intervenções, né, da educação física, por que a gente fica muito enraizado em esportes? Né? A gente tem outras propostas, né? E aí, o que são essas propostas, né? E aí, amarrando um pouco mais, amarrando não, trazendo mais questionamento para me fazer a minha próxima fala, o que é saúde para vocês? José e a Ana Flávia também estão com a mão levantada. Então, se quiserem responder a pergunta da saúde e trazer já o seu ponto de vista. Ou só não abaixou a mão? Só não abaixei a mão, mas... não, ok. E aí, galera, o que é saúde? Pode falar, Ana Carla. Bom dia. Para mim, saúde é você estar bem, não só o corpo, como a mente também. O conjunto. Porque tem uma frase bem antiga, né, que fala: corpo sã, corpo saudável, mente sã. Então, eu acho que a saúde em si do ser humano, ela tem que ter sentido, é o conjunto, é a mente e o corpo. A velha frase que vem acompanhando, né? Uma frase que enraizando, né? Tem livro, tá? Que vem trazendo questionamentos. Eu não lembro o autor, não sei se você lembra, Isaac, quem que é o autor, que ela escreve um livro, tá, Ana Flávia, em cima dessa frase. Eu não estou lembrado do nome do autor agora. Em cima dessa frase, ela escreveu um livro espetacular. Tá bom? Sim, e aí, pode falar. Sim, professora, mas, assim, eu acredito muito nisso mesmo. Há pouco tempo atrás, vou fazer um pequeno depoimento aqui rapidinho. Há pouco tempo atrás, 5 meses apenas, eu comecei a fazer caminhada. Simplesmente só caminhada. Tipo, era o meu momento, assim, tipo, era uma terapia para mim, e ao mesmo tempo buscando também perder peso, porque eu estava muito acima do meu peso, e tem um problema de tireoide e tal, depois da gestação. Então, assim, para mim, foi um escape, assim. Além de fazer a caminhada por físico, era o meu momento que eu tinha para refletir, para, às vezes, fazer uma oração, para cantar. Então, assim, trabalhava os dois ao mesmo tempo, tanto a mente quanto o corpo. E em 5 meses eu consegui, sem ajuda, assim, de nutricionista, nem ninguém de educação física, perder 12 quilos em casa fazendo caminhada. Claro, com uma alimentação saudável, né? Eu tirei tudo que açúcar, esse trem, porque eu leio bastante informação sobre isso. Então, sozinha, eu consegui perder 12 quilos. E eu vi que tanto melhorou o meu corpo, mas também a minha mente, porque era o momento que eu tinha ali para me refletir no meu dia a dia, para me cantar, para mim, entendeu? Então, assim, eu vejo que não tem como. Os dois caminham juntos, porque é um momento que o corpo vai se tratando, vamos dizer assim, a mente também ela vai fluindo, ela vai melhorando. Mais alguém? Não tem ninguém com a mão levantada agora, não. A Ana Flávia estava e não tem ninguém com a mão levantada agora, não. Só dar Eu falei no chat, professor. Assim, no chat. Eu gostei muito da fala, deixa eu só ver aqui. Aí o senhor levantou também. Só um minutinho, Luciano. De uma mãe, né, falando aqui que o filho dela está estudando outros aspectos, né, da educação física na escola. Então, olha que legal, né? De conhecer, de fato, a história, né? Eu, quando eu estava atuando no primeiro semestre com os alunos, eu mostrava muito questões éticas e raciais para eles dentro do esporte. Eu tratava isso para eles. Falava para eles quem que podia fazer os esportes. Na grande maioria. O futebol. Qual que é a história do futebol? Não era qualquer um que podia jogar futebol. Trazer questões de gênero. Antigamente as mulheres jogavam bola? E aí? Quem é a Marta?
Por que que a Marta tem mais prêmios que Neymar, mas não ganha o mesmo valor que ele? Por quê? É trazer questões para as crianças. Só porque ela é mulher, ela tem que ganhar menos? Tá vendo? Tá vendo uma coisinha que vai puxando a outra? Né? Por que que antigamente só os brancos que podiam jogar futebol? Por que que tiveram que inventar um outro basquete, uma outra modalidade esportiva para os negros? Por quê? Por que isso? Lembra do que a gente estava falando, da eugenia, higienista? Está tudo atrelado nisso. Né? Então, está tudo muito junto. Né? Pode falar, Eunice. Então, eu estou muito encantada com essa aula, né? Maravilhosa. Ela vai, como se diz, vai estrangindo, assim, vai desmiuçando muita coisa. E para complementar a fala da nossa colega, eu quero falar algo que aconteceu comigo, né? E, assim, eu era uma pessoa muito sedentária e eu estava fazendo, e eu entrei na faculdade, e eu tenho um problema de saúde, hérnia de disco e desgaste na minha coluna. Quando eu fui ao médico, ele falou assim para mim que ele ficou muito encabulado, falou assim que era muito além da minha idade, que eu estava com os meus ossos envelhecidos há 20 anos a mais da minha idade. E me passam umas medicações e eu não estava tendo êxito naquilo. Ele falou, vou te encaminhar para um especialista cirurgião. Quando eu cheguei no cirurgião, ele falou assim, olha, eu preciso de fazer uma cirurgia urgente. E eu fiquei morrendo de medo. Ele falou, você vai fazer uma ressonância e a gente vai fazer fisioterapia, a gente vai fazer a cirurgia. Para com as fisioterapia. Aí eu voltei a fisioterapeuta, né, porque ela estava tendo um acompanhamento, e ela falou assim, eu não concordo com a ideia desse médico. Aí eu falei assim, eu também não. E eu querendo fugir da cirurgia, né, porque eu fiquei com medo. E ela falou, então nós vamos continuar com a fisioterapia. Eu falei, então vamos. E quando eu cheguei com 20 sessões, eu senti a diferença, né? Eu era uma pessoa sedentária. Então, assim, eu fiquei com medo, porque o que me fez eu procurar o médico? Porque eu estava na faculdade, eu fui escrever, eu senti que eu não estava conseguindo escrever, minha mão não conseguia segurar a caneta, eu estava tendo dificuldade. E aquilo me assustou muito, porque o meu problema estava meio assim, né? E aí ela falou assim, então tá, a gente vai continuar com as fisioterapias. Então, assim, como eu consegui as 20 sessões, eu senti uma melhora. Ela falou assim para mim, ó, agora você vai procurar um esporte físico, fazer alguma atividade física. Você não vai parar, você vai fazer um pilates, você vai fazer uma caminhada, qualquer coisa você vai fazer, mas não para. Aí eu fiquei sem fazer nada. E aí eu senti, algum tempo depois, eu senti que eu estava ruim. Aí, quando eu me senti aqui, eu corri e fui fazer um pilates, e eu me senti bem. Então, quando eu parei mais ou menos 1 ano, eu senti que eu estava ruim de novo. Falei, agora eu vou procurar uma academia e vou fazer. Então, assim, cheguei lá, expliquei, né, as minhas patologias, dentro daquilo, eles estão trabalhando comigo, e eu estou tendo, né, um resultado. Então, eu estou educando o meu corpo, né? Porque quando eu paro de fazer qualquer coisa, né? Então, tá ali paralisado. A partir do momento que eu começo a fazer alguma coisa, é uma educação. Eu estou educando o meu corpo, né? Para alguma coisa, para combater aquelas patologias que eu estou sentindo. Então, educação física não tem jeito, né? Então, assim, é igual você está falando, assim, aquele mito, aquela coisa que educação física é só aquela coisinha, jogos de futebol, aquela coisinha na escola. Então, assim, com essa palestra aqui, abre a mente da gente, a gente vê que ela vai muito mais além, né? Igual você falando aqui, que começou a trabalhar, né, sobre por que só mulher, né, não está inserido. Então é algo assim que é muita coisa que está no oculto, que a gente tem que abrir os olhos, entender e ver. Isso é muito importante, né? Porque ela vai muito mais além. Exato. Obrigada. Eu gosto muito da fala de vocês, porque a gente vai tratar agora, tá? Sobre saúde. Muitas vezes vocês, não, na fala de quem pôde falar aí,
não apresentou muita questão de ausência de doença, mas tem muita gente que ainda acredita, por fato de não estar doente naquele momento, ela está saudável, tá? Aí ela aqui, nessa ausência de doença, é muito biológico, né? Ela vê também a doença muito biológico. E a gente vai ver que as doenças também não estão só mais no aspecto biológico, né? Tem muita doença no aspecto mental que está infringindo, está afetando a saúde biológica. Né? A gente já vê isso. Então, essa ausência de doença ela é muito reduzida. Tá? E aí, já o completo bem-estar psicossocial foi o que vocês mais apresentaram. Né? Da mente sã, corpo sã, né? Tá muito dentro disso. Mas quando a OMS, tá, a Organização Mundial de Saúde, apresenta esse questionamento, não é questionamento, essa frase para a gente, tá, o completo, e aí eu volto para vocês. Vocês estão completos em todos os requisitos da sua vida? O seu trabalho é bom? Você está satisfeito com o seu trabalho? Você está satisfeito? Você que depende do transporte público, está satisfeito com o transporte público da sua cidade? A comunidade onde você mora te oferece lazer de qualidade, infraestrutura para acesso de saúde, né, que é o hospital, médicos? E aí? Será que eu estou completa em todos os requisitos? Será que o meu salário é compatível com o meu ofício? O meu salário me oferta uma vida digna, de alimentação saudável, acesso ao lazer. E aí? São questões que a gente tem que se perguntar, tá bom? Tem duas pessoas que acho que querem falar sobre isso aí. Eu vou dar uns palpites também, tá? Tá. Vou deixar vocês falarem primeiro. Eunice, pode falar, depois Poliana. Não, é porque eu esqueci de abaixar aqui. Ah, não, ok. Poliana. Então, professor, eu gostaria de estar complementando sobre isso, que a educação ela deveria ser tão abrangente em todos os aspectos que muitas das vezes a gente vê, né, as praças até com programas, incentivos, né, de ter realmente um lazer, mas cabe ali, falta ali, no caso, a educação, né, de manter esses lugares, como o projeto foi mencionado, né. Então, a gente vê que é muito abrangente esse tema, porque a educação deveria, né, realmente ali, as crianças, todos já inicialmente na fase de formação, já abordar esses assuntos, né, de sempre estar cuidando do nosso todo, né, porque infelizmente a gente vê esses projetos, mas a gente vê também que, igual a bicicleta que foi implantada, né, no centro de Goiânia, que eu achei esplêndido esse trabalho, e hoje a gente quase nem vê falando mais. Então, assim, eu acho que essa educação ainda tem que ser muito, muito além, porque tem boas iniciativas, mas infelizmente está faltando também as pessoas saberem cuidar, né, no nosso patrimônio como um todo. Eu tenho questionamento sobre isso, tá? Como que é o seu nome? Desculpa. Poliana. Poliana, tá? Porque não é só a comunidade, tá? A gente precisa entender que tem que existir políticas públicas para isso, tá? Colocar só a bicicleta ali e não facilitar o acesso, não adianta. E até que ponto essa bicicleta não foi uma mercadoria, né? Exato. Era um acesso a todos? Todo mundo que tinha condição? Ou tinha que pagar por algo para você pedalar? E aí eu fico me perguntando, tá? Eu gosto muito da ideia, eu acho, igual você falou, é encantadora, mas ela chega no seu bairro? Não, mostra realmente essa fase, então, né? Pronto, cadê as políticas públicas de acessibilidade? Se você quer sair do seu bairro para o centro de Goiânia, cadê a bicicleta? Cadê a ciclovia?
Cadê a segurança? Eu vou confessar para vocês, já tem um mês que eu já tem um ano que eu comprei uma bicicleta. Vocês acham que eu tive coragem de sair na rua com bicicleta? Com o trânsito que tá? Eu não tenho coragem. Vocês viram que foi até uma questão também esses dias, tem alguns meses já, não lembro qual foi a cidade, que a menina estava andando de bicicleta, a moça, e que ela levou um tapa nos seus glúteos porque ela estava andando de bicicleta. Você, mulher, se sente segura para isso? Né? E aí, isso são questionamentos que a saúde ampliada vai trazer para a gente, tá, pessoal? Mas antes da gente falar ampliar um pouco mais dessa saúde ampliada, o Ferreira e Fahrenheit, ele traz muita questão da saúde positiva e saúde negativa. Essa saúde positiva é aquela proposta que você tem condições de fazer as suas atividades diárias. Eu consigo ir trabalhar, eu consigo cuidar de casa, eu consigo cuidar dos meus filhos, consigo fazer até alguma coisa para mim. Já a saúde negativa é aquela que a pessoa praticamente está ali num processo, biologicamente ela está bem, tá? Mas ela não consegue mais responder por si. Ela não consegue mais levantar da cama sozinha. E aí a gente vê que tem muitas doenças aí, Alzheimer, essas coisas aí, que tá muito nessa saúde negativa. Biologicamente está bem, mas ele já não responde mais sozinho. E aí, quando a gente trata, tá, na saúde ampliada, que faz parte também do nosso processo de compreensão de saúde, aqui do nosso estatuto, tá, que está na Lei 8080, e ele traz esse questionamento, ele traz essas ideias aí da saúde ampliada. Será que saúde é só ausência de doença? Será que a saúde só é a questão mental? Eu estou completo em todos os requisitos? Cadê as políticas públicas que me protegem? Eu, mulher, vou falar do gênero, tá? Eu, mulher, poder chegar em casa às 6 horas da tarde e sair de casa às 6h30 para fazer alguma atividade física na praça e ficar lá à vontade, sem correr risco de ser assaltada, estrupada ou qualquer outra coisa. O que me garante isso? Deveria ser a segurança. E a gente não tem. Tá certo? Quem que me garante que eu vou pegar a bicicleta, que fizeram um programa, vou sair no meu bairro e vou chegar no centro da cidade? Será que eles querem atender aquele público, né, o operário? Lembra daquele que a gente estava falando? Da eugenia? Será que ele quer o pobre no centro da cidade? Será que ele quer a pessoa entendendo, compreendendo o universo ali daquela cidade? O centro? Será? Porque até onde eu sei, tá, do programa de bicicleta, ele só atendeu bairros com pessoas privilegiadas, que têm acesso fácil de carros, acesso fácil de transporte público, que tem uma renda melhor do que os outros, mais favorável. É bonito, realmente, mas não é acessível. Tem até um amigo meu, Leonardo, se você conhece ele, do Grupo Ecos também, que ele fez um trabalho, um artigo, que era sobre isso, sobre as políticas públicas de esporte e lazer em Goiânia. E o que mais se via era o quê? Que os locais mais periféricos, os locais que mais necessitavam de políticas públicas para prática de exercício físico, para práticas corporais, para estruturação, eram os locais que menos estruturas, menos tinha. Então, só igual a sua fala, que a senhora falou, professora, assim, a gente vê que parece mais midiático, né? É algo que eu preciso, alguma coisa mais centralizada, para pessoas que não precisam, mas que vai me dar uma condição de status, de mostrar um trabalho no qual, aonde a periferia não terá.
E isso a gente entra, igual a senhora também falou, na saúde como tem uma frase, né, que é determinantes sociais da saúde. Eu falo muito isso para meus alunos, que a gente tem que entender a saúde não apenas como ausência de doença, mas assim, a própria OMC fala o quê? Um bem-estar físico, mental e emocional. Tem como eu estar bem, com saúde, se eu estou com um filho doente? Tem como eu ter saúde se eu tenho que acordar 5 horas da manhã e pegar um ônibus lotado? Tem como eu ter saúde se eu trabalho o mês inteiro e eu vou no mercado e eu não consigo comprar nem o básico do meu sustento? Isso, então, é saúde? Ou a saúde é muito mais ampla do que isso? Eu tenho saúde se eu sair de casa, tem uma boca de fumo na porta de casa? Como aqueles usuários estão sendo tratados como apenas como vítima ou como o violentado? Ele está ali só porque ele quer? Então, assim, há várias coisas atrás disso que necessitamos de reflexão. Essa palestra, igual nós falamos, essa primeira reunião nossa aqui, é um início, é só uma indagação, é só para trazer em vocês por que é assim. Mas o porquê é assim não quer dizer que tem que ser assim. Ele está assim, mas ele não precisa continuar sendo assim. Jô, você levantou a mão, acho que a Fabiana também tinha levantado. Se quiserem colocar algum questionamento. Professor, isso que você falou foi algo que você já falou até, inclusive, essa semana passada para a gente. Segunda-feira passada. A gente estava discutindo, professora Nayara, sobre isso em sala de aula, né? Que isso realmente algo que prejudica muito, né, para a gente manter a saúde. Porque, infelizmente, não temos essas políticas públicas, né? A gente vê mesmo na nossa cidade, a gente não tem o acesso, quem é deficiente físico, por exemplo, né? Como a gente vê no dia a dia a dificuldade de um deficiente físico para sair aqui em Goiânia. Aí eles vêm e falam na mídia, que fizemos áreas para os ciclistas, né? Mas vão lá nos setores nobres e fazem, e depois vêm falando isso que está incentivando, que tem isso, que tem aquilo, projetos. Projetos tem muitos, né? Mas a prática mesmo, que é o que precisa para manter, para a população ter uma qualidade de vida, só fica no papel, né? A gente vê. E, nossa, ainda é incrível, o professor até citou que na cidade dele, mas aqui também, em Goiânia, em muitas cidades metropolitanas ainda existe família sem saneamento básico. Isso não tem condições de ter uma saúde adequada. Então, como que eu vou questionar, né, Josi, só te interrompendo, fulano vai fazer exercício físico? A pessoa não tem comida, não tem água tratada em casa. Não tem água tratada. Você vai trabalhar num setor diferente do que você mora, você tem que acordar 4 horas de antecedência para poder chegar no horário em casa, quem depende de transporte coletivo. Então, gente, é um leque mesmo realmente muito grande. Então, tem muita questão, só um pouquinho, Isaac, a questão da culpabilização do indivíduo. Você não está fazendo porque é culpa sua. Será? Era até o que eu ia falar agora sobre a culpabilização. Assim. O famoso frase do Instagram, tá pago. Isso. Isso igual assim, aí você fala assim, mas se você vamos colocar um exemplo estético, como assim, você tá gordinho porque você quer. Por que não vai caminhar? Por que não vai andar de bicicleta? Porque assim, mas é só isso. O que adianta eu ir lá fazer uma academia, eu cheguei em casa, eu não tenho alimentação adequada para me alimentar? Sim. Então, assim, a gente tira do governo as responsabilidades e é muito mais fácil colocar em nós o quê? Eu dou as possibilidades, vocês não fazem o que eu não quero. Exato. Eu abro uma academia na saúde, não tem ninguém ali. Tem um aparelho no parque, não tem ninguém para te instruir, mas tá ali, eu fiz a minha parte como governo, eu te dei a melhoria. Você que não quer pescar. Eu te ensinei, eu tá lá para você pescar, é só você ir lá pescar. Mas ninguém tá lá para te ensinar como você vai colocar a vara. Não sabe aonde você tem que jogar. Para que serve aquilo lá? Isso. Tem pessoas que vai lá, você vê menino brincando aquilo ali, parecendo que é um parquinho de diversão. Sim. Outras pessoas que não conhecem biomecânica, fisiologia, cinese, a gente vê que aquele aparelho foram feitos por pessoas que nunca fizeram um aparelho. Porque
a mecânica dela é totalmente errada do seu corpo. Então, aquilo ali vai te ajudar, vai te atrapalhar. Então, assim, nós temos que entender que a saúde é um leque muito grande, que não tem como eu ter saúde se eu não tenho as outras coisas. Saúde não é apenas ir para academia. É um dos fatores, a atividade física é um dos fatores que auxilia, que complementa uma saúde. A saúde é um bem-estar. Bem-estar é muita coisa para você falar bem-estar. Eu falo muito para meus alunos, sim, eu falo muito. Qualidade de vida, qualidade de vida. Gente, qualidade de vida não é você estar bonitinho, musculoso, não. Qualidade de vida é muito além disso. Eu posso ter um corpo sarado e não estar saudável. Tem muita gente que você olha para ele fisicamente, está ótimo. Você faz um exame dele, ele está doente. E outros assim, nossa, isso aí está gordo, está obeso, isso aí está doente. Você faz um exame dele, está saudável. Então, assim, é muito além da saúde fisiológica, tem a parte mental, psicológica, social, tem vários fatores. E a gente vê, agora eu falo, quem foi meu aluno, né? As últimas Olimpíadas trouxe à tona a saúde mental dos atletas, né? Que é aquela ginasta, a Simone, né? Que ela não participou porque a saúde mental dela não estava legal. Fisicamente, ela estava impecável. A performance dela estava impecável. Mas a saúde mental dela não estava. Né? Porque enquanto para a gente, nós seres aqui, igual como eu falo, nós seres aqui, né, porque são os caras mais acima ali, os atletas, a gente consegue minimizar o impacto da nossa saúde mental através da atividade física, do exercício físico. Mas para eles, é ao contrário. Por que é ao contrário? Porque o serviço dele, é o trabalho dele. Ele vive daquilo. O ganha-pão dele é mostrar a performance. Né? Então, quanto melhor a performance dele, melhor, mais investimento eles vão ter. Outra pessoa que também, que para mim foi fantástica, é uma menina, né, que ganhou aí, acho que nas Olimpíadas, como fala, a maranhense do skate, uma menina. Trazer questões políticas, cara, para o esporte na TV aberta. Uma menina literalmente, em todos os sentidos. Que ela rejeitou o cumprimento do prefeito da cidade dela, depois que ela ganhou um monte de coisa. Mas só depois que ela teve respaldo. Quando ela chegou nas mídias. Porque, certeza, ela procurou apoio e ela foi rejeitada. É só uma outra observação, falando do esporte, tem um atleta que ela ganhou a Olimpíada de 76, que é aquela Nádia Comaneci. Não sei se alguém já ouviu ou já leu algo sobre ela. Um dia eu vi um documentário dela que ela falava sobre como era o processo de treinamento dela. Ela é uma romena, ela foi a primeira jornalista, acho que a única que tirou um 100 em ginasta. E aí ela mostrava no documentário dela que ela dormia com um saco de areia, ela com as pernas abertas, amarrada, dentro de uma caixa, com um saco nas costas. Por quê? Porque ela tinha que aumentar a flexibilidade dela. E aí ela falou, nossa, você é tão atleta, então você tem tanta saúde, você foi campeã olímpica com 16 anos de idade. Isso é saúde? Alguém dormir dentro de uma caixa com um saco nas costas de peso, para te ajudar a ter uma flexibilidade amarrada, isso é saúde? Isso aí, se a gente for analisar dentro do mundo esportivo, qual atleta tem saúde? Eu vi o Júlio César, um ex-jogador do Flamengo, goleiro do Flamengo, ele falando há um ano atrás, que ele hoje, ele tem uns 3 anos que ele aposentou, 3 ou mais um pouco, que ele hoje não consegue calçar uma meia, porque durante 10 anos ele jogou por causa de medicamento, porque ele tinha que tirar a dor. Hoje, que ele não usa mais o medicamento, ele não consegue calçar uma meia, porque ele não tem flexibilidade e a dor não suporta. Então, assim, a gente espera um atleta, a gente vai dizer, nossa, aí tem muito dinheiro, tem muita saúde, mas aquilo ali é saúde? Quantos deles estão sem saúde? Eles demonstram uma saúde para a mídia, mas isso ali não é saúde. Você tem que ter um treino de 10, 12 horas, com alimentação, com medicamento, que você não tem família, não tem vida social. Isso muitos não são atleta. Então, assim, eles são atleta, mas isso não é ser saúde.
o que eu quero deixar assim claro, tá, pessoal? Que não é que a gente está negando o esporte, que a gente está negando a atividade física, os benefícios dela, porque são benefícios incríveis, já se tem, tá? Ciência mostrando que sim, a atividade física tem um impacto muito positivo na saúde mental, na questão positiva do corpo, sabe? Mas é a forma que se é cobrada, de como se ela é vendida. Né? Esse que é o questionamento que a gente está querendo trazer aqui. Né? Não é que ela faz, que ela é ruim, mas ela, não é só ela, por si só, que se torna saúde. Depende de outros fatores além dela. Sim. Eu não sei se vocês viram, eu vou ver se eu acho a reportagem aqui, mas essa semana saiu na TV Anguera falando que Goiânia está entre as 5 capitais que mais ativa, tá? Eu não olhei na raiz, não, tá? Para me saber se de fato, porque no IBGE, não, é o IBGE que traz esses números para a gente. Da última vez que eu olhei, Goiânia não estava entre as capitais mais ativas, não, tá? Aí fala de Curitiba, de Florianópolis, né? Que são as capitais que mais são ativas, e, se eu não me engano, tem uma do Nordeste agora, que também eles colocaram. E aí são questões que a gente precisa trazer, são questões sociais, financeiras, éticos, raciais. Quem são essas pessoas que estão praticando? Tá? Eu gosto de falar muito do exemplo, porque eu morei em Florianópolis, tá? Porque eu fiz meu mestrado lá, então eu vi como que a cidade se comportava, tá? É uma cidade que, de trânsito, via transporte, assim, era muito horrível. Porque se você quer chegar em tal determinado lugar, só tinha uma via para você chegar lá. Se você vai de ônibus, se vai de a pé, se você vai de carro próprio, só tinha um trajeto. Não tinha outra opção. Aqui em Goiânia a gente já tem isso. Ah, não, peguei trânsito aqui, mas se eu pegar a rua tal, eu consigo chegar lá, e assim vai. Lá não tem essa opção, tá? Mas a acessibilidade de locais de promoção da atividade física, ela é muito acessível. Tá? Para cegos, então, é muito, muito legal, porque ela toda, tá? Professora, só nos bairros mesmo que tem aquela calçada própria para cego. Não, não é. Eu já andei muito lá, bairros que você nunca imaginaria que teria aquela calçada própria para cego, tem. Então, é uma cidade que projeta isso, que ela trabalha isso. E é muito interessante, tá, pessoal? O casamento que as universidades fazem lá, tá? Ela não, desculpa, ela só não trabalha com academia, tá, de musculação, mas ela proporciona, a educação física está dentro da saúde pública, ela está também em outros espaços que a gente nem imagina, tá? Então, isso facilita o acesso à atividade física. Um elemento que eu gosto muito, que eu tenho me perguntado muito, tá? É o lazer. O acesso ao lazer. Tá? No artigo do professor Ricardo, que até foi a questão do concurso, né, Isaac? Que muitas vezes o lazer é tratado também como o lazer ativo. Será que o lazer é só atividade física? E aí? Né? São questões. São questões para a gente levantar aqui. Quem de vocês tem proporcionado um momento de lazer? Quem do seu cotidiano aí tem proporcionado um lazer ativo? O famoso pelada. Quem é que joga uma vez por semana o futebol? Pelo menos uma vez na semana. Que é um lazer? Professora, depois você falar sobre lazer, eu queria só falar um pouquinho sobre a diferença de atividade física e exercício físico. Não, eu vou chegar nela lá. Foi uma pergunta aqui. Os próximos, já o próximo slide, tá? Ok. Então, a gente vai ver agora
que há uma diferença do que é atividade física, o que é exercício físico, e eu vou apresentar outras questões que tem aí voltado para atividade física, para o universo aí da educação física, tá bom, pessoal? Deixa eu só voltar aqui, porque toda vez que eu quero falar com vocês, minha apresentação trava. E aí eu não consigo. Não está apresentando, não. E aí ela simplesmente trava e eu não sei por quê. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. É só um instante. E aí a questão vem assim. Hoje a gente trata muito da atividade física, tá? O que é atividade física? Atividade física é qualquer movimento. Alguém está falando? Pode falar. Não abriu a apresentação, não. Se a senhora colocou aí não? Apresentar? Não. Então, só um instante, peraí. Deixa eu fechar aqui de novo. Peraí. Só abriu a pasta, né, que tá aí. Isso. Só um minutinho. Gente, quando a gente acha que já entendeu esse universo tecnológico, a gente apanha ainda. Ai, só um instante. É só um minutinho. Isso, agora abriu. Né? Sim. Então, a gente já passou por muitos aspectos. Então, vamos lá. Hoje, a gente está falando do universo muito particular voltado para a atividade física. Né? O que seria essa atividade física? É qualquer movimento corporal que gera algum gasto energético. Ah, professora, então, se eu estou aqui limpando a casa, eu estou fazendo atividade física? Sim. Professor, se eu estou indo ali levar o meu filho para a escola caminhando, é uma atividade física? Sim. Está gerando um gasto calórico, certo? Então, isso aí é uma atividade física. Outra questão que a gente vem tratando muito, que dentro do universo da atividade física, tá? O exercício físico. O exercício físico é também um movimento corporal que gera gastos de energia, mas só que é uma estrutura diferente da atividade física, porque ela tem que ser estruturada, tá bom? Ela tem que ter uma pontuação aí, uma pontuação entre aspas, tá? Uma questão de o que você quer, né? Vai gerar gastos energéticos aí, mas o que você está esperando? Qual que é o seu objetivo? Tem uma finalidade. E dentro dessa finalidade, você vai fazer um percurso disso aí. E aí a gente tem um universo do esporte, que vai mais ainda fragmentando ainda a compreensão. Você vai trabalhar uma coisa específica, né, dentro do esporte. No universo do desporto, ainda mais. Né? Você vai trabalhar ainda mais questões, movimentos mais específicos ainda. E aí, isso a gente vai ter influência de quê? Dos jogos e brincadeiras, da própria dança, de lutas, que a gente vê isso a gente vai ver muito esses aspectos nessas modalidades todas, tá? Dentro do exercício físico, eu posso fazer, eu gosto de boxe, então eu vou 2 vezes na semana fazer boxe. Mas não é seu esporte, é o seu exercício físico. Ah, não, agora eu estou treinando mais vezes porque eu quero virar atleta de boxe. Então, já estou entrando aí no universo do esporte para depois já no desporto. Tá certo? E hoje, nós deparamos com as práticas corporais, que ela engloba tudo isso. Pertence tudo isso às práticas corporais. Por que eu quero trazer as práticas corporais, gente? Porque mesmo a gente tem ela iniciou muito, também não tem um conceito fixo de práticas corporais, tá, pessoal?
Mas na saúde já vem tratando isso há mais de 10 anos, tá? No documento do NASF, que é um Núcleo de Apoio da Saúde da Família. Ela já apresenta isso para a gente. E quando você vai ver na estrutura, é exatamente isso que eu falei para vocês. Tá? Ela trata da atividade física, do exercício físico, do esporte, do desporto. Mas ela vem desfragmentando alguns paradigmas que estão em volta desse universo. Será que eu tenho condições de trabalhar esporte com idosos? Na saúde pública? Sim. E eu falo de experiência própria. Mas, vou falar da minha experiência, tá, pessoal? A gente trabalhava muito com basquete. Ah, mas com idosos, professora? Sim. Mas era aquele basquete que a gente vê do NBA? Não. A gente trabalhava o quê? Arremessos. A gente trabalhava a competição. A gente trabalhava com alegria, com a prática. A gente trabalhava o arremesso da forma correta, se é pedido no esporte? Não. A gente fazia outro tipo de arremesso. Mas descaracterizava o basquete? Não, de maneira nenhuma. Ali a gente estava trabalhando o basquete, mas de uma forma acessível para o nosso público. E aí ela vem para o universo das práticas corporais. Eu estou trabalhando com basquete, que é um esporte, sim, mas dentro da compreensão das práticas corporais. E isso tudo, pessoal, ela vem influenciando o aspecto cultural. Então, tudo isso tem a cultura, né? Eu costumo falar, como para quem quer empreender, né, até eu conversei muito com a Meire, com o Gustavo, sobre a questão de empreendimento. Nayara, eu não sou empreendedora, mas para eu empreender, eu tenho que entender o universo onde eu quero construir o meu estabelecimento. Eu tenho que conhecer a cultura daquela comunidade. Será que a minha comunidade quer receber uma academia de musculação? Ou ela está querendo um espaço mais para dançar? E aí, quem é minha comunidade? Entendeu? Será que o PSF, que é o Programa da Saúde da Família, né, a atenção básica, tem atendido de maneira geral? Tem proporcionado o lazer, proporcionado as práticas corporais para aquela comunidade? E aí? Né? São questões que a gente precisa tá pensando, tá? Professora? Sim, pode falar. Mais 15 minutos, tá? Ai, meu Deus! Eu não falei nada, Isaac! Tem um horário programado no programa deles, quando fizeram a inscrição, que eles têm tanto tempo. Então, a sala tem mais 15 minutinhos para a gente ter mais uns 15 depois de debate, de perguntas, tá bom? Obrigado. Por nada. Daria para falar o dia inteiro, mas infelizmente é assim hoje. Então, pessoal, hoje saiu em 2020 o nosso guia de atividade física, tá? E aí ele coloca os conceitos, tá? Da atividade física, ele apresenta também do exercício físico, tá certo? Como nós já falamos aqui, eu não vou ficar nele. Mas, na real, quem somos? Nós da educação física. Quando eu fui procurar a imagem, tá, pessoal? Essas imagens não são minhas, são da internet. Olha o professor de educação física, como ele é tratado. Olha como ele era representado antes de Cristo, lá na Grécia. Né? Professora, as imagens não estão aparecendo para nós aqui. Não sei se a senhora só não está descendo, não desceu os slides, porque ela não está aparecendo, não. Está o slide aberto, mas está na primeira página ainda, na página da sua apresentação, do seu nome. Nossa, peraí, então. Então, mostra, tá, pessoal? Tem a visão do professor de educação física magro. Deu para ver agora? Sim, agora está dando para ver. Ah, obrigada. Nada. A gente vê um corpo toneado. É um rapaz bonito.
é uma moça bonita, né, pelos padrões de beleza. Outra questão que a gente pode trazer aqui são pessoas brancas. Professora, o seu slide está no exercício físico. Vixe, peraí. Nossa, gente, tá uma bagunça. Peraí. Ai, gente. Acontece. Tá no exercício físico? Agora quem somos? Agora voltou para a educação física, exercício físico de novo. Tá aqui no exercício. E agora? Ainda está no exercício. Educação física, exercício físico. Só tinha ido lá embaixo, onde estavam as imagens, aí voltou. Mas agora tá mostrando as imagens? Não, tá a imagem do exercício físico, o pessoal treinando um crossfit, parece. Tá. Enfim. A pena a tecnologia não está me ajudando. Mas são questões que a gente precisa compreender, tá? Vou fechar minha apresentação de novo e abrir ela aqui, tá? Então, quando você pesquisar, aí no Google, tá, gente? Joga no Google, profissional de educação física, que até a gente comemorou agora, dia 1º ou dia 2 de setembro, dia 1º, né? Quem são eles? Será que eu aqui chegar para você, me apresentar como professor de educação física, vender um produto para você? Se você chegar assim, a Karine chega em mim e fala assim, professor, eu quero... Vamos falar de maneira que se fala quando a gente chega na academia. Professor, eu quero bumbum na nuca. Aí ela me vê gordinha. Aí fala assim, não, essa professora não vai ter condições de me preparar para aquele objetivo, não. Ela não vai. Olha lá o jeito que ela tá. Ela tá gordinha. Então, não vou trabalhar com ela. Não vou comprar o produto dela. Porque eu sou professora, sou personal e estou vendendo produto. Certo? E aí, por causa de questões estéticas, que é mostrado muito, que é cobrado muito nas mídias, eu não estou dentro da caracterização que eles colocam. Certo? E aí eu deixo de trabalhar, deixo de proporcionar um bom trabalho para a Karine, porque ela viu meu físico. Tá? Ela não quer saber do meu conhecimento. Né? E aí ela vai contratar aquele personal bem torneado, tá? É uma crítica, tá, pessoal? Bonito, carismático, mas ela tá lá treinando com ele 3 meses, ainda não viu o resultado, tá? Ele não explica nada para ela, não conversa com ela. Por que ela quer chegar com esse bumbum na nuca? Qual que é o objetivo dela? É estético? É saúde? É saúde mental? O que é? Vai conversando, vai esmiuçando aquele bumbum na nuca dela. Tá? Porque aí a gente vai conseguir projetar no programa de treinamento algo que vai sim valorizar ela. Será que eu vou trabalhar o condicionamento físico dela? Isso, porque são benefícios que para ela é terciário, secundário. Mas são benefícios que vai apresentar muito para a saúde dela, para o aspecto estético dela, que ela nem pensava. Mas aí, voltando lá no exemplo, aí ela está treinando 3 meses com aquele personal, ela já machucou o joelho, ela já lesionou o ombro, tem alguma coisa errada. Né? Ela não viu o bumbum dela crescer, tá tendo alguma coisa, né? Mas ela contratou o serviço dele, que normalmente é muito caro, mas os resultados não são legais. Né? Então, a gente precisa... Vocês que estão fora do universo da educação física, né? Mas que gostam da prática, que querem comprar esse produto, se questionam sobre isso. Né? Eu, particularmente, quando eu trabalho com... Independente igual o grupo que eu vou estar trabalhando, criança, adolescente... jovens e adultos, idosos, eu gosto de explicar, olha, a gente vai fazer esse exercício porque ele é bom para isso, isso, isso. E os benefícios são esses. Por que eu faço elevação pélvica? É bom só para as mulheres? Não, para homens também. E aí? Eu tenho que explicar. Eu tenho que mostrar, aí vem um benefício secundário. A elevação pélvica, ela não vai só melhorar o assoalho pélvico, mas o benefício secundário dela vai melhorar na performance sexual da mulher,
o do homem. Era só um simples exercício, elevação pélvica. Olha o tanto de coisa que a gente já conseguiu trabalhar. Vou trabalhar também a questão da autoestima da pessoa? Com certeza. Um simples exercício. Entendeu? Então, a gente precisa ampliar o olhar até mesmo da nossa prática ali, tá? Da nossa atuação. E apresentar isso para o nosso cliente, né? Que quem contrata acaba se tornando o nosso cliente, tá certo? E aí, deixa eu mostrar agora, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, tá, pessoal? Porque a gente acaba muito, igual eu estou aqui falando, mas a gente está reduzindo muito as nossas intervenções, tá? Pode falar. Professora, assim, é igual a senhora falou, a meta tá 3 meses treinando com dependência mulher personal e não tem resultado nenhum, eu vejo isso muito. Normalmente, pessoas que fazem esse tipo de coisa é para manter um status quo, né? Para falar que vai na academia, que faz exercício físico, mas você vê assim, pelo olho mesmo, que não tá tendo nenhum resultado. A mesma pessoa que já treinou, o personal olha, não, olha, você não tá treinando. A gente percebe, eu já tenho um pouco de noção de treinamento, que a gente faz musculação há muito tempo. Aí, olhando assim, você já arrebentou o joelho ali para a mulher, já machucou o pé, e continua nisso. Exato. Assim, então, vai chegar a ser uma cadeirante, porque existem muitos profissionais que formam na educação física, sim, formam. Mas saber separar o bom profissional do ruim profissional, as pessoas também têm que ter essa consciência. Exato. Que trabalha de forma correta. Então, assim, e tem muita gente, você falou que continua essa teimoseria, porque realmente não quer trabalhar. Por exemplo, eu vi situação na academia. Eu tava treinando lá e o cara treinando, não, ensinando a agachar, ensinando sumô. Uhum. Aí ensinou a posição certa de sumô, assim, a elevação de peso e a forma correta de fazer o exercício. Só que um aluno falou assim, tá pegando pesado. Aí outra personal que não sabe trabalhar, não, ela é a boa, mas o resultado de glúteos não tem nenhum, não tem perca de peso, não tem perca de nada. É assim, eu vejo que são pessoas preguiçosas que não querem realmente ter um resultado, só querem estar lá para dizer que fazem a academia. Sim. A gente vai encontrar gente de tudo quanto é de maneira, né? Profissional e profissionais, né? E aí, pensando um pouco, tá, a questão do tempo, que lugares que nós, da educação física, estamos, né, inseridos? Aonde a gente pode estar atuando, né? A gente vê muito o aspecto fisiologista, tá? Principalmente no ramo dos esportes. A gente vê o personal, que é o mais, né, que a gente acaba tendo mais acessível. Tem o técnico esportivo, né, que eu acho muito legal. Eu não sou nada do esporte, tá? Mas é um lugar que se eu tivesse condições, eu queria trabalhar muito com técnico, tá? Ser técnica esportiva. A escola, que é um lugar muito tradicional que a gente está ali. Aí vem também a questão do lazer e recreação, tá? Um espaço que hoje, tá, pessoal, não é só da educação física, a gente vê muitos outros profissionais trabalhando, tá, nesse ramo de lazer e recreação. Na saúde pública, tá? Hoje, eu não sei se vocês têm o conhecimento desse profissional dentro desse espaço, tá? Mas já se tem, sim, é um campo, como que eu posso falar um nome? É um campo legítimo da educação física, tá? E aí, como o professor Isaac teve a possibilidade de levar o pessoal para o CREDEC é da saúde pública, né? Então, ali mostra um outro olhar, um outro aspecto de atuação, de intervenção da educação física, né? Aí, como que eu vou trabalhar aqui? Eu posso trabalhar com questões que a gente tem aí mostrando, com exercício físico, com lazer, com recreação, atividade física, né? Com as práticas corporais, né? E aí, a gente pode trabalhar com gestão? Pode. Quem tem, né? Eu gosto muito, cadê o Gustavo Lima, nosso cantor? Eu vejo, primeiro que ele tem uma formação diferenciada, né? Que já tem uma outra formação. Eu vejo muito vou falar da minha experiência, que já trabalhei com o Gustavo, né? Já dei aula para ele. Eu vejo muito ele e a mãe dele nesses ramos de empreendimento e gestão,
e voltado para exercício físico, para atividade física, para a educação física, né? Eu vejo muito eles nesse ramo. E aí tem um preparador físico, que também é um local que a gente vê muito fácil, né, na nossa área. E tem a residência multiprofissional, tá? Que, infelizmente... Nayara. Oi, pode falar, Isaac. 2 minutinhos. Tá. Que infelizmente em Goiânia ainda não se proporciona ainda, pelo menos no meu conhecimento, até o ano passado, ainda não se tem residência multiprofissional, tá? Aqui em Goiânia. Nayara, teve em 2019, teve uma seleção que foi trabalhando no CRE, foi 2019, única e última que teve. E teve um concurso uma vez para o hospital lá também. Isso, no HG, né? HC pelo EBSERH. Isso, só, né? Mas vou falar para vocês, tá? Que no Sul é muito forte, tá? A residência multiprofissional. Você vai não trabalhar só com pessoas profissionais da educação física, mas com várias outras áreas, tá? E no Nordeste tem um local, deixa eu ver se eu lembro o nome, que é um dos lugares de referência da residência multiprofissional. Tá? Sobral, isso, Sobral. Eu falei para os meninos essa semana sobre isso, que tinha aberto umas 4 seleções de residência, no qual tinha um em Minas, também abriu no Tocantins, sempre abre, só que Tocantins todo ano tem, só que no Tocantins é para saúde mental. Então, uma vaga para saúde mental é uma vaga para saúde da família. Então, todo ano está tendo. Em Goiás, que ainda, infelizmente, nós somos bem aquém ainda. E nós temos formadores, assim, espetaculares, né? Eles dão curso lá. Né? Então, assim, é chato, né? A gente tem tanta gente bacana aqui do lado da gente e a gente ainda não tem residência. A gente tem um espaço e a gente ainda não está lá inserido, né? E a gente tem que acabar saindo, né, para outros estados para viver as experiências que a formação nos proporciona, né? E aí vem, assim, né, eu vou passar por cima, tá? Como que a gente vai estar atuando aí, né? A gente vai estar trabalhando aí dentro das recomendações. Por que nas recomendações mundiais, tá, pessoal? Porque já tem visto, né, que os 150 minutos por semana de atividade física já se tem proporcionado uma melhora do condicionamento da saúde, tá? Vamos falar no aspecto biológico mesmo, mas também a gente vai ver no aspecto mental, né? E aí, nisso também a gente vai trabalhar com motivar o estilo de vida mais saudável. Dentro disso vai estar a alimentação saudável, vai estar a atividade física. Eu não vou entrar muito nessa motivação, mas a gente tem que ver, vai trazer aquele aspecto que eu trouxe para vocês. Será que o bairro onde que eu moro me proporciona essa motivação para atividade física, para exercício físico? Né? Então, eu tenho que ver essa motivação, tanto intrínseca quanto extrínseca. Né? Eu preciso saber disso. Aí eu tenho que ver também essa questão do apoio, da promoção da cultura. Será que isso eu tenho condições disso? Né? E a recreação e lazer, como que tem atuado no seu bairro, na sua vida? E o deslocamento ativo, tá? Hoje ele tem um nome específico em inglês, tá? Que agora eu não vou lembrar, acho que é walkability, uma coisa assim. Questão de andar, né? De caminhada. Será que o seu trabalho te proporciona um deslocamento ativo? Será? Eu, particularmente, pessoal, eu vou caminhando para o meu trabalho. Eu gasto 40 minutos. Mas por que eu fiz essa escolha? Primeiro que eu não tenho carro. Tá? E a segunda, porque o transporte público não me atendia em tudo. Eu tinha que caminhar 10 minutos para pegar o ônibus, ficar lá mais 10 minutos esperando o ônibus, ficava menos de 10 minutos dentro do ônibus, e o ônibus não para na porta do meu serviço, eu tinha que caminhar mais 10. Então, praticamente, de tempo, era o tempo que eu gasto caminhando. Então, a opção foi caminhar. E além de economizar no dinheiro, porque o transporte em Goiânia está caríssimo, né? Então, a minha opção acabou sendo o deslocamento ativo.
E como que vai a questão da promoção da saúde? Como você já vem falando desde o início, ela vai minimizar os impactos das doenças e vai valorizar a saúde. Ela vai valorizar a socialização, tá? Quantos de nós aí vai para... quem vai para a academia vê que muitas vezes a pessoa não vai lá para fazer exercício físico. Ela vai lá para encontrar um amigo, até um relacionamento amoroso. Por que não? Pode. Não é proibido, né? Então, a gente vê muito isso. A gente vê muito essa questão do engajamento individual e da comunidade, e além também de proporcionar a autonomia e a independência, tá? Porque a saúde, você tem que ter autonomia e condições de fazer suas próprias escolhas. E aí a atividade física vai estar influenciando aí. Olha, gente, esse seria o primeiro slide, tá? Eu tinha separado aqui as 3 apresentações. Estão me vendo aqui, pessoal? Sim. Obrigada. Acho que foi o Isaac que saiu, né? Isaac, acabou a minha primeira apresentação, tá? Eu tenho mais 2 apresentações para ser feitas. Não, mas hoje vai ter que ser só uma. Então, assim, alguém de vocês tem alguma pergunta, algum questionamento com a professora, algum elogio sobre a apresentação, sobre a temática, o que vocês acharam? Era um tema que vocês conheciam? É um tema que vocês pensam que a gente possa ampliar esse debate com outra reunião, com outra apresentação? Se também não gostou, o que não gostou? Então, assim, nós estamos a cara a tapa, tanto para elogios como para mudanças, se for necessários. Porque a gente está aqui também para aprender, né? Isso, é um processo de aprendizado contínuo. Então, assim, a Josilene já abriu a câmera, já pode começar falando. Então, professora, como você acabou de falar, conhecimento, né? Eu estou aqui, acordei, falei, muito agradecida pela aula da professora. A gente não perde em conhecer mais. Então, tudo que é passado, tudo que foi falado, é um conhecimento a mais para a gente, né? Muito obrigada, professora, por ter se disponibilizado num pleno sábado, vir aqui, passar mais conhecimento para a gente, que nem eu estava falando aqui agora. Gente, não é qualquer pessoa que sai do sábado, né, da sua rotina, para vir dar uma palhinha aqui. É pouco tempo, mas foi o suficiente para a gente ter um conhecimento a mais, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Volte lá, viu? Vamos lá de novo. Saudade. Também tenho saudade de vocês. Logo, logo apareço lá. A Meire levantou a mão. Alguém mais quer falar? Só uma observação, pessoal. Já está no chat aí a frequência, tá? E vocês vão lá e colocam para não ter problema para vocês. Pode ir, Meire. Já estou aqui começando meu almoço. Bom, em primeiro lugar, eu quero te agradecer, né, também, por ter tirado esse tempo aí mais uma vez para estar com a gente. E eu quero te falar que foi até acima das minhas perspectivas. Gostei demais da sua palestra, demais mesmo. Não pensei que fosse ser tão boa quanto foi. E, com certeza, você reforçou tudo que eu já acreditava, né, e acredito, que eu sempre falei a respeito, né, que eu gosto muito, essa promoção de saúde que a atividade física, o exercício físico nos proporciona. Mesmo, e foi maravilhosa aí a sua palestra, a sua fala, foi de extrema importância aí para o meu conhecimento e eu acredito para o conhecimento de todos que estão participando. Um abraço, até a próxima. Até a próxima, muito obrigada mesmo. Põe mais água no feijão que logo chego aí para almoçar. Então tá, pode vir. Eu também, amiga. Pode vir, todo mundo. Você que é Bela Vista, eu vou ir comer. Pode vir, professor. Você tem que chegar primeiro que o Gustavo, porque se ele chegar primeiro, ele come e ainda leva as marmitas dele da semana. O Gustavo é um desafio grande para nós, viu? É o tamanho do menino. Mais alguém quer falar alguma coisa? Gustavo?
né? Hoje eu quero agradecer a Nayara por tirar um tempinho para a palestra foi maravilhosa, obrigada. Tirou muitas dúvidas da gente. E obrigado pela oportunidade de ouvir você falando. Temos Eu próxima. agradeço, né, a sua presença, viu, Ana Flávia? Eu espero ter contribuído mais com questionamentos, né? Igual eu falei para vocês no início, a gente não ia trazer respostas, mas questionamentos, né? Então, eu espero que tenha contribuído muito aí nesse aspecto para vocês. Mais alguém? É isso aí, professora. Parabéns. Volte sempre e agradecemos a sua preferência. Obrigado, Gustavão. O Gustavo, ele é uma pessoa com poucas palavras. Obrigada, Fabíola, pela presença. Obrigada a todos, tá, pessoal? Obrigada pela oportunidade, tá, Isaac, de estar trazendo outros questionamentos aí na nossa área, né? Fabíola, Suelen, Nayara, todo mundo te agradeceu aqui. Então, assim, Daniel e várias pessoas que são alunos nossos e de outros cursos. Então, assim, eu, em nome da universidade, em nome dos alunos, Nayara, muito obrigado por você ter disponibilizado o tempo para vir falar conosco. A gente vê, assim, a paixão nos seus olhos sobre falar sobre saúde, e isso é muito bom, porque a educação física precisa de pessoas assim, que se dispõem para passar informação para pessoas que ainda não teve essa oportunidade. Então, assim, muito obrigado pela palestra, muito obrigado pela sua fala, pela sua disponibilidade, pelas conversas extra à palestra, e estamos aqui também, por precisar de nós, estamos à disposição. Eu que agradeço pelo convite, tá, já que me proporcionou uma outra fala, né, na nossa área, tá? Agradecer a presença, eu estou vendo aqui que tem mais de 40 pessoas participando aqui de uma maneira direta ou indireta, tá, da palestra. Muito aquém do que nós esperávamos. Exatamente, porque eu estava acostumada a mediar a palestra com 10 pessoas, né, e hoje foi sábado, mais de 40. Eu falei para os meninos ontem, eu falei assim, eu achei que ia dar uns 15 alunos. Uhum. E os alunos da pedagogia, da farmácia, que tiveram um presente, muito obrigado por vocês terem aqui. Pessoal do serviço social, cara, muito bacana. Olha, gente, vocês contribuem, tá, muito na nossa intervenção. Tá? Talvez vocês não vejam isso, né, claramente, mas isso vai impactar diretamente nas nossas intervenções. Tá? O pessoal da farmácia, da pedagogia, enfim, do serviço social, o serviço social é essencial para a gente, para quem vai trabalhar principalmente na saúde pública. A enfermagem, a Sara acabou de colocar aqui da enfermagem também, então todos vocês... Da enfermagem, né? Eu trabalhei, quando eu estava fazendo a faculdade, com o pessoal da enfermagem. Então, assim, isso é muito bacana. Muito nós bacana. Colocamos à disposição, se vocês precisarem de alguma informação, quiserem trocar uma ideia ainda sobre o assunto, nós nos colocamos à disposição, tá bom? Então tá certo, gente, muito obrigada pela presença. Qualquer coisa, se quiser uma outra fala, nós estamos aí, a gente vai para a parte 2. Amém. Então, pessoal, um bom fim de semana para vocês todos, que Deus abençoe vocês, tenham um bom descanso e até mais, se Deus assim nos permitir. Amém. Muito obrigada, pessoal. Bom descanso para vocês. Obrigado a todos. Professor, e sobre o vídeo errado? E aí, o professor anotou? Anotei, vou passar para o professor Sebastião já. Tá? Então, obrigada. De nada. Tchau, professor, tchau. Todo sábado de manhã vai ter agora palestra para a gente ganhar hora extracurricular? Vai sim. A gente vai começar direitinho sobre o segundo final, tá? Não, seria de hoje. Assinaram? Professor, Sim. Eu não consegui assinar onde lá. é para me assinar aqui? Lá tem um chat aí, não tem um link? Mas tem um link, mas eu não estou falando não sei o que, volta para anterior, para a página anterior. Você aperta no primeiro link. Hã? Você vai apertar no de cima, aí vai te mandar para outra página. Ah, tá. Como é que é, gente? Me